Beleza. Ajustar aqui um pouquinho o enquadramento, né? E vamos dar um start aqui, né? A ideia é começar pontualmente, né? Para respeitar quem está presente. E aí qualquer coisa, vamos deixar disponível a gravação para quem quiser ver depois, né? E aí, se vocês forem entrando, fiquem à vontade, fazer perguntas, comentários. A gente vai trazer um tema interessante hoje. A voz está meio grave, né? Tá o áudio sentindo ela meio grave. Bem, gente, então sejam bem-vindos. A gente vai falar de um tema hoje, né, que é o glúten, e a pauta seria os efeitos do glúten no nosso organismo, né? Então, para quem não sabe, o glúten é a principal proteína presente no trigo, né? O trigo é a principal fonte de glúten. E o trigo é a base da alimentação de muita gente, de muitos países, né? Inclusive a nossa. E ele é a base do pão, né? A principal utilização no Brasil é para pães e massas, né? A gente ingere bastante glúten, a gente ingere bastante trigo, né? E aí o trigo é um alimento milenar, né? Tem 10 mil anos pelo menos, né? Está na Bíblia. Então ele sempre foi visto como realmente uma fonte energética muito importante e ele faz parte, né, da economia mundial e é um alimento muito, muito, muito utilizado, né? O grande problema do trigo é que com o passar dos anos, né, ele foi sendo modificado. E aí tem até um marco histórico, né, do ganhador do prêmio Nobel, que foi o Norman Borlaug, né, nos Estados Unidos, que ele conseguiu, né, fazer um cruzamento onde o trigo se tornou muito mais resistente, né, a pragas, a infecções, né? Então ele transformou o trigo num alimento muito resistente e aí a produção do trigo ficou muito boa em relação a isso. Só que o grande problema do trigo com essa modificação genética é o glúten, né? Então o glúten ele não vinha, né, não como ele é hoje, em grande quantidade, né, na composição que ele tem hoje no trigo até então, né, até a década de 70, quando ele chegou na forma atual, né? Tem até um nome para essa forma que é o Triticum aestivum. Então esse tipo de trigo, que é a maior produção no planeta, né? 95% do trigo é nesse formato. Ele é o principal tipo presente no trigo, né? Aliás, é o principal tipo de trigo produzido no mundo. E aí ele faz parte do nosso dia a dia, né? Então ele está nos pães, está nos bolos, está nas massas, está em diversos alimentos, está nos biscoitos, na maioria dos biscoitos, né? E aí com isso, né? Até por vocês veem muito isso, né, nas embalagens dos produtos, que é lei, né, a informação contém glúten, não contém glúten. E muitas outras coisas, não essas somente, né, das massas, contém. Então molhos, maioneses, balas, né, café instantâneo tem glúten. Então ele é jogado em muito tipo de alimento, né? Então o glúten ele faz parte da nossa rotina. E a grande questão de discutir glúten é isso, né? Ele é um alimento ruim, é um alimento bom? Em quem que ele é ruim? Em quem que ele pode ser prejudicial? Então existe um grande conceito, né, em relação ao glúten, que é a famosa intolerância ao glúten, a intolerância que pode gerar uma doença chamada doença celíaca, né? E aí a doença celíaca, caracterizada por essa intolerância ao glúten, ela está associada principalmente a uma proteína chamada gliadina, né? E essa intolerância gera uma inflamação intestinal, gera várias, né, distensão abdominal, vômitos, diarreias, até sangue nas fezes do paciente que tem doença celíaca e continua ali ingerindo glúten. Então, às vezes acontece, né? Crianças, adolescentes começam a ter problemas intestinais
E aí se diagnostica esse tipo de doença, né, a chamada doença celíaca. Então essa é a doença mais famosa associada ao glúten. Então todo mundo que tem doença celíaca, em tese, não pode, né, ingerir glúten. Então nenhum alimento que contém glúten. E até tem alguns alimentos que têm semelhança muito próxima, né? Então centeio, a cevada. Então sim, é verdade, centeio, cevada está presente nas cervejas também. Então cerveja contém glúten, né? Então é mais uma informação em relação a isso. Então a maioria das pessoas que tem, a maioria não, todas as pessoas que têm doença celíaca não vão poder, né, ingerir o glúten. E aí tem que evitar todos esses alimentos, inclusive o pãozinho nosso de cada dia, né? O que não é muito discutido, e é por isso o motivo dessa live, né, é trazer as intolerâncias não celíacas, né, associadas ao glúten. Então os médicos têm esse conceito, não é só a população, os médicos também, que o problema do glúten é a doença celíaca, né? Mas já tem muito estudo, muitos autores, né, trazendo a questão da intolerância não celíaca, né, a intolerância ao glúten não celíaca. E aí está associado a um monte de problemas que a gente vai pincelar aqui para vocês, né? Mas se vocês quiserem tirar dúvidas e perguntar, a gente está aqui à disposição. Então, pasmem, né? O glúten, a intolerância não celíaca, né, está associada a diversos problemas. Então, vocês terem uma ideia, ele pode estar associado à alteração do sono, à osteoporose, a alergias, né, doenças autoimunes de uma forma em geral, e aí alterações de humor também, né? Então, tudo isso pode estar associado ao glúten. E aí fica essa questão, né? Como é que isso acontece, né? Por que o glúten daria tanto problema? Então hoje o glúten ele é chamado de um alimento inflamatório. Por quê? Porque essa proteína que eu falei, que é a gliadina, né? Ela é uma proteína muito grande, né? E que a gente tem dificuldade de quebrá-la adequadamente, né? A proteína do glúten ela tem várias formações lá de aminoácidos que a gente tem uma certa dificuldade. Nossas proteínas digestivas elas não conseguem quebrar adequadamente, tem que quebrar em pedacinhos muito pequenos. E aí essa quebra ela sai toda inadequada ali no intestino e isso gera, né, algumas ligações nos receptores do intestino que produzem a inflamação, né? E aí essa inflamação vai fazer com que aconteçam inúmeros problemas, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente quebra a proteína do glúten, né, que é a gliadina, e aí a gente tem essas ligações inadequadas, né, a gente tem um aumento da permeabilidade intestinal, e aí nessa aumento da permeabilidade começa a passar os próprios pedaços da proteína do glúten e também dá espaço para passar coisas que não passariam normalmente, né? Então, algumas bactérias, alguns peptídeos maiores ali do próprio glúten, a própria gliadina pode entrar na corrente sanguínea, que não é para entrar, né? Não é para entrar. E toda essa entrada de micro-organismos, de partes de proteínas que não estava previsto, né, acontecer, isso gera essa inflamação e gera uma cascata de reações no nosso organismo que podem ser prejudiciais à saúde. E aí a gente tem que estar atento a alguns sintomas, né? Então, assim, a primeira dica que eu dou, e isso a gente, né, quando começa a estudar, começa a ver e a observar muito no consultório médico, né, são as doenças alérgicas, né? Então, assim, às vezes a gente acha que a alergia é só no local, a doença é no local, né? Então, quem tem rinite, sinusite, por exemplo, é uma doença aqui em cima, eu tenho alergia ao pó, que eu entro em contato com o nariz e aí eu estou alérgico, né? Eu entro em contato com a fumaça, que entra em contato com o nariz e aí eu tenho uma reação. Então, isso são sim algumas possibilidades, mas existe, né, uma associação da alergia, a intolerância não celíaca, né, a intolerância ao glúten não celíaca, com alergias pelo corpo inteiro, né? Então, quando a gente tem, né,
essa absorção inadequada da proteína do glúten, nessas proteínas quebradas de maneira inadequada, ele aumenta o tecido linfático do intestino, né? Um tecido de defesa, de proteção nossa, porque ele tenta se defender dessas proteínas. E esse tecido, né, ele é muito parecido com os tecidos linfáticos, tecidos de defesa de várias regiões do corpo, né? Então, dos seios da face, dos brônquios, da bexiga. E aí o que o organismo faz? Ele faz uma reação inflamatória no local e todo, né, como é tudo conectado, todo esse tecido ele começa a responder com inflamação. Então, o que pode acontecer em algumas pessoas? Ingeriu grande quantidade ali de glúten, o intestino começou a ficar ruim, tem uma crise alérgica, tem uma crise de rinite, tem uma crise de sinusite. Pode ter infecção urinária associado a isso, né? Pode ter uma crise de asma. Tudo isso relacionado ao motivo de ter ingerido o glúten. Então, pode acontecer essa associação. Então, isso é uma das cascatas, né, de inflamação associadas aí à ingestão desse alimento, né? E uma outra possibilidade são as doenças autoimunes, né? Então, a gliadina, por exemplo, ela é muito semelhante a uma proteína da tireoide associada à doença de Hashimoto. Não sei se vocês conhecem um familiar que já foi diagnosticado com hipotireoidismo. É muito comum hoje em dia, né? Então, geralmente, a gente sempre tem um familiar, um conhecido, que fala, não, essa pessoa tem hipotireoidismo. E muitas vezes, principalmente quando é mais jovem, né, esse hipotireoidismo é associado a essa tireoidite de Hashimoto. E aí essa tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, às vezes ela acontece, né, pode acontecer devido justamente o anticorpo nosso que é produzido contra a proteína do glúten, né? E aí esse anticorpo que reagiu contra a proteína do glúten, que entrou no nosso sangue sem motivo, não era para estar entrando ali, entrou de maneira, né, desnecessária, vai lá e reage também contra a tireoide, porque é muito parecido. E aí o organismo fica na dúvida, isso aqui é a proteína do glúten? Deixa eu atacar ela. E aí tem esse ataque, e aí gera essa inflamação, e gera a tireoidite de Hashimoto, e aí altera o metabolismo da tireoide e gera o hipotireoidismo. Então isso já está bem estudado, essa associação. Então é possível, né, você ter uma doença autoimune desencadeada pela sua alimentação. Então quem ingere glúten pode ter algumas doenças autoimunes associadas. A tireoidite de Hashimoto talvez seja mais estudada, mais comum. E aí você também pode ter outras doenças. A artrite reumatoide está sendo estudada com relação a isso. Algumas dermatites, né? A mais tradicional associada ao glúten é a dermatite herpetiforme. Então você começa a ter placas pelo corpo e aí de repente a dermatite herpetiforme lembra mais vesículas, né? Não são placas, tem algumas vesículas, umas bolinhas que aparecem. E aí de repente você descobre, se o médico tiver esse insight, né, que isso poderia estar associado à alimentação associada ao glúten, né? Então a artrite reumatoide é uma doença inflamatória das articulações, né? Por muito tempo discutida como não se sabe a causa, né, como etiologia desconhecida. Então já existe uma associação, né, aí com a ingesta de alimentos inflamatórios, entre eles o glúten, né? Então algumas pessoas, né, alguns portadores de doenças autoimunes, né, quando vai num consultório de um médico integrativo, o que é que eles sugerem? Tirem o glúten para ver o que acontece. E aí é uma dica que eu dou para quem tem isso em casa, na família, se vocês quiserem fazer um teste, né? Eu sei que não é fácil tirar glúten, mas minimizar o máximo possível, ver o que acontece com a sua doença autoimune. Para quem tem lúpus, para quem tem artrite reumatoide, para quem tem asma, para quem tem tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo, para quem tem rinocinusite, façam esse teste, né? Tentem ver a redução desse alimento e o que acontece com seus sintomas, né? Então é uma coisa que às vezes tem um resultado impressionante, né? Lógico que não é só isso o tratamento, né?
envolve várias outras coisas, mas isso é um ponto de partida interessante, tá? E aí, com a associação também com essa questão da inflamação do intestino, né, se discute muito o quanto o glúten ele tem o potencial, aí, a capacidade de mexer com a produção de serotonina. Eu imagino que vocês sabem o que é serotonina, né? Já devem ver bastante isso na internet e nos consultórios também do médico. E serotonina é o hormônio ou o neurotransmissor associado ao bem-estar, ao prazer, né? E aí a serotonina baixa pode estar associada a sintomas de depressão, de ansiedade, né? E o intestino, que é um dos, né, produz até mais do que o próprio cérebro, né? Produz mais serotonina do que o cérebro. Se ele está ruim, ele não vai produzir de maneira adequada. Então você vai ter uma queda na sua serotonina, né? E você vai se sentir mais indisposto, mais fadigado, mais cansado, mais deprimido por causa da sua alimentação. Entenderam? Então, pessoas que adoram a pizzazinha de noite, um hot dogzinho ali no final da tarde, um pãozinho branco de manhã, então come glúten 3, 4 vezes ao dia. De repente tem uma hora, assim, no início parece que é tudo muito bom, né? Mas tem uma hora que começa a bater uma bad, né? Vai para baixo, a energia vai acabando. Assim, no início é muito interessante, mas depois vai acabando, né? Com uns anos você vai engordando também, né? Que o glúten não é um alimento muito bom em relação a calorias também, que ele é calórico, né? O glúten não, o trigo, né? Então quando você joga o trigo no pão, ele se torna um alimento muito calórico. E aí isso engorda, né? Então você começa a engordar, começa a desenvolver resistência à insulina, que é uma outra coisa que está associada também ao intestino inflamado, ao glúten, né? E aí com o tempo você começa a ter resistência à insulina, começa a engordar, começa a ter desânimo e aí vira uma cascata sem fim, ladeira abaixo. Então todo mundo ali está sedentário, sobrepeso, comendo pão todo dia. E às vezes esse pãozinho, essa pizza, que vocês acham que é a maior maravilha, eu vou explicar por que é a maior maravilha do mundo, a gente evolui com esses sintomas de fadiga, indisposição e chega no médico e fala, não sei o que está acontecendo comigo, porque eu estou muito indisposto, perdi minha energia. E geralmente, né, é a alimentação. Lógico que também tem o estresse do trabalho, tem a rotina, né? Você está sedentário, você tem vários motivos para estar ruim. Mas a alimentação contribui muito, gente, muito. E infelizmente esse alimento tão comum na nossa rotina pode ser um dos vilões da história. Então é isso que eu estou tentando trazer para vocês hoje, para clarear as ideias aí. E vocês começarem a ter uma pulguinha aí, a pulguinha aqui, né? Atrás da orelha, para pensar, poxa, eu como tanto pão e massa, será se isso pode estar me causando um problema? Aí você começa a pensar no que você sente. Se você sentir essas coisas que eu falei, pode ser uma possibilidade, tá? Pode ser uma possibilidade. Aí eu sugiro que você consulte um médico para você discutir isso com o seu médico. Lógico, tem que ter uma cabeça aberta para entender da questão da intolerância não celíaca, né? Que é, como eu falei, isso é um conceito que a maioria dos médicos não conhecem e às vezes até discordam, tá? Infelizmente. Mas tem muita literatura, muito estudo falando disso, né? Então, assim, eu queria falar um pouco agora por que o glúten é tão gostoso, né? Assim, o que tem nesse negócio que a gente fica tão... adora aquela pizza, meu Deus do céu. Lógico, a pizza é uma junção de tudo que a gente fala, putz, isso aqui é, né? Quem não gosta? A maioria das pessoas gostam demais. Porque junta glúten, junta leite, né? Que é o queijo, e aí fica um negócio muito louco. Então esses dois alimentos, eles têm uma substância liberada ali pela quebra das proteínas, né? Com a capacidade, né, de meio que nos dopar, tá? Então o glúten, ele libera uma substância, até pegar o nome para não falar errado ela aqui, ele libera uma substância chamada gluteomorfina. Morfina. Então a gente, quando vai, né, absorver ali a proteína do glúten, a gente vai quebrá-la e aí vai quebrar uma
parte dela e vai formar um negócio chamado gluteomorfina. E aí isso vai para o nosso sangue. E aí o que a gluteomorfina faz? Ela se liga nos receptores opioides, que são os mesmos receptores da morfina. E o que a morfina faz com a gente? Se alguém nunca tomou, ouviu, pelo menos alguém já deve ter ouvido falar, né? Morfina, tramal. Tramal com certeza já ouviram falar, ou já tomaram, né? Ou codeína. Essas substâncias, elas são relaxantes, elas tiram a dor, que é uma maravilha, né? E são relaxantes. Elas dão uma deprê, né? A gente, assim, deprê no sistema nervoso, a gente fica tão calmo quando toma, né? Que dá sono. Então, elas têm um potencial entorpecente, né? Então, sim, o glúten é uma droga. Ele tem um potencial entorpecente para a gente. Então, ele dá uma sensação de prazer momentâneo, né? O problema é isso, é que é momentâneo. Daqui a 3 horas você quer comer de novo, né? A segunda fatia, a terceira, a quarta, a quinta fatia da pizza. Você terminou de comer, guardou um pedaço na geladeira, chega no final da noite antes de dormir, você quer comer de novo, né? Estava tão bom. Então, ele tem esse potencial de gerar um certo entorpecimento na gente, por causa da liberação dessa substância chamada gluteomorfina, tá? Que é um fragmento aí, um peptídeo da gliadina. Então, por isso que é tão difícil se livrar disso, né? Por isso que a gente gosta tanto. Quem não gosta de um pão macio, né? Um pãozinho macio com uma manteiguinha por cima. Então, esse pão, e o mais legal é isso, né? O quanto mais macio, danado, mais trigo tem. O trigo hoje, ele é uma maravilha para fazer massa, porque ele consegue deixar naquela textura que a gente adora, né? Aquele negócio macio, gostoso, suculento. Então, isso é excesso de trigo. O trigo, ele tem uma capacidade de fazer com que o negócio fique do jeito que a gente gosta de ver, só que ao mesmo tempo, quanto mais trigo, potencialmente mais danoso. É aquilo, né? Tudo que é bom é ruim. Então ele tem esse poder de realmente deixar a gente viciado até. Tá? Então tem gente que é viciado num pão, numa pizza, numa massa, né? Porque ele realmente traz um prazer momentâneo muito interessante. Né? E fica uma sensação muito boa, né? Relaxa, depois que come aquele negócio não quer fazer mais nada, né? Deita e fica ali. Então tem toda essa associação também. E aí é por isso que a gente tem essa reação. E aí o Elmo já está querendo se livrar da pizza, né, Elmo? Então, assim, o grande desafio nosso, né, é tentar realmente dosar isso. Porque eu sei que, assim, eu estou tentando me manter sem glúten já faz um tempo aí. Estou conseguindo, por enquanto. Mas eu sei que é muito difícil, né? Assim, pra gente que virou cultural, né? Pão é cultural. E a própria pizza virou cultural, né? Com glúten, com trigo. E aí o que a gente faz com essa informação? Né? O que a gente faz com isso, sabendo que isso pode trazer problemas à saúde? Em geral, assim, para também tentar deixar vocês não tão assustados com o tema, as pessoas que não sentem nada, vai no médico, exames todos normais, tá com um peso adequado ali, não tá com nenhum objetivo de perda de peso e tudo, dá pra, né, uma vezinha ali perdida, né, no máximo uma vez na semana, né, uma pizzazinha ou um pãozinho, dá pra deixar ali um pouquinho na dieta, né, isso não pode ser uma rotina diária. E aí a Aline também já cancelou o pão. E aí o legal, né, gente, tem as formulações, né, que tentam de pães, de massas, né, sem glúten. Não sei se alguém já tentou, o negócio parece pedra, né? O pão sem glúten, eu comprei já e assim, o pão é duro, né? Você bate assim o negócio, parece que vai quebrar a mesa. E por que ele é duro? Porque ele não tem o trigo, né? O trigo é que dá a maciez ao negócio. E aí é muito comum, às vezes, o médico ou um profissional de saúde orientar o paciente e dizer assim, não, vamos substituir aqui um pouco sua alimentação, que você está começando a ficar gordinho, né? Começando a ter diabetes e tal. Vamos trocar o pão pelo pão integral. Aí a gente fala, poxa, eu vou comer saudável agora, né? Vou comer pão integral.
Só que seu pão integral, ele tem glúten. Ele não tirou o glúten, ele deixou o glúten. E aí qual que é a vantagem do pão integral para o pão comum? Existe duas coisas em relação aí, chamado índice glicêmico e carga glicêmica. Quando o profissional de saúde está tentando tirar de vocês o pão branco e jogar um pão integral, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo mexer com o índice e a carga glicêmica, né? Então, o índice glicêmico é o quê? Índice glicêmico é a capacidade daquele pão, né, pegar o carboidrato do trigo é o amido, né? Quando você quebra o amido, vira glicose. E aí, o índice glicêmico é quando você come aquele negócio cai na corrente sanguínea e vira glicose. A velocidade com que isso acontece, a capacidade que isso tem de se transformar em glicose e subir sua glicose no sangue, a gente chama isso de índice glicêmico. E aí a outra coisa que eu falei é a carga glicêmica, que é a quantidade ali, a qualidade do carboidrato dentro do pão. Então, o pão ele vai ter uma quantidade ali de carboidratos por 100 gramas, geralmente a conta é feita em cima de 100 gramas, né? E a gente vai dizer, não, isso aqui tem muito carboidrato. Então, é outra característica, certo? Olha, fazendo um relato aí maravilhoso. O bom é isso, é ter relatos de experiência, né? Porque, infelizmente, não tem muita produção. Até tem alguma produção científica, mas não tem muita produção em larga escala, porque isso, infelizmente, não é uma coisa que faz sentido para a indústria, né? Imagina se todo mundo agora decidir, não, todo mundo agora vai parar de comer glúten, ou seja, ninguém mais quer trigo na dieta. Aí você quebra comércio mundial, né? Assim, gera uma recessão mundial inteira, porque é o segundo cereal mais produzido no mundo, né? Só perde para o milho. Então, como é que vai sobreviver os países, né? A desempregar todo mundo, porque ninguém quer mais comer esse negócio. Então, infelizmente, não vai ter muita coisa publicada pelas instituições, não vai sair na Anvisa dizendo assim, agora não é recomendado as pessoas comerem glúten. Tanto que nas pirâmides alimentares, né, dos protocolos de guias de alimentação, tá lá o glúten, tá lá o trigo, tá o pão. Por que não sai? Porque não é comercialmente interessante. Não é. Então, se tirar, o negócio dá ruim para todo mundo, né? Então, tem uma questão aí comercial muito forte que a gente tem que tentar trabalhar individualmente, às vezes, infelizmente. Assim, não dá. Esse conceito alimentar é uma coisa muito desafiadora, né? Porque se você mexe com isso, você mexe com a indústria, com tudo, né? Eu estou gravando, né? Pior que eu vou colocar isso na internet, mas vamos lá. Existe uma coisa que é assim, a indústria alimentícia, ela, infelizmente, nos mercados normais, assim, ela é rica em alimentos inflamatórios, né? Todas as prateleiras que a gente olha, é glúten, é leite, é embutido, é açúcar, né? E aí a gente consome isso aí rotineiramente, todo dia, em muita quantidade, a gente vai adoecendo e a gente vai alimentar quem? A indústria farmacêutica depois, né? Que a gente vai comprar os remédios para curar nossas doenças, para tratá-las já, né? Não cura nada, trata nossas doenças devido a esse estilo de vida que a gente adquire, né? Então, tem essa questão toda, né, associada. E aí eu estava falando do pão integral e acabei saindo do raciocínio, né? Volta para o pão integral. Então, o pão integral, às vezes ele consegue diminuir um pouco essa história do índice glicêmico e da carga glicêmica, né? E aí você teria menos efeito do açúcar no seu sangue, menos efeito ali do açúcar na resistência à insulina e no diabetes, e a gente sabe que o açúcar é o principal vilão aí do diabetes e da obesidade, né? Então o pão integral ele tenta entrar nesse trajeto aí de alimentação mais saudável, mas infelizmente ele tem ainda muito trigo e ele pode causar todos esses processos inflamatórios que eu venho falando aqui, e ele pode causar resistência à insulina. Tanto que hoje, quando a gente fala em combater obesidade, combater resistência à insulina, a gente sugere o quê? O que é que os nutricionistas e médicos sugerem? Diminuir o máximo possível o seu açúcar da alimentação e a resistência à insulina, consequentemente. Então, todas as estratégias para reduzir resistência insulínica
são válidas, inclusive retirar o glúten. Então, retirada do glúten é, né, favorável aí a diminuir a resistência insulínica e controlar a diabetes e controlar a obesidade, tentar, né, combater a obesidade também, certo? Então, o pão integral ele não seria tão vantajoso assim quando você está pensando uma visão mais macro, né? Sem falar que ele é menos gostoso também, então às vezes não é vantagem nenhuma, né? Então é uma substituição que não faz tanto sentido, né? Aí existe, né, assim, o trigo ele é muito usado para pão, para as farinhas de uma forma geral, né? Então assim, existem farinhas que não são de glúten com trigo, né? Glúten e trigo vai ser sempre praticamente sinônimos, que a gente vai tentando utilizar e substituir às vezes, só que assim, não vai ter o mesmo sabor, né? Não vai ter a mesma textura, não vai ter aquela consistência que a gente gosta tanto da massa de uma forma geral. Então é aprender a fazer, né, o alimento de uma maneira que seja palatável, né? Que eu sei que às vezes é difícil e eu acho que eu tenho falado isso na outra live, né? A gente tem que aprender a cozinhar. Quem quer comer saudável, não tem jeito, né? Então você vai fazendo ali as formulações. Eu estou improvisando aqui meus cafés da manhã, tá dando certo por enquanto. Sem glúten, né? Bem, gente, então teve muita gente que entrou, saiu, foi, voltou. Queria saber se tem perguntas pra gente. A gente roda muito live quando tem pergunta, né? Quando tem um debatezinho. Então o William Cardoso tá por aí. O Elma acho que já tá. Parabéns, mas tá por aqui. A Aline fez o relato da enxaqueca, né? Até comentar um pouquinho sobre isso. O glúten, Aline, e pessoas afins, né? Ele tem esse potencial neurotóxico também, né, de causar enxaqueca, de causar sintomas neurológicos, né? Hoje existe associação, né, artigos falando de associação de glúten com autismo, de glúten, como eu falei, com depressão, de glúten até com esquizofrenia. Por quê? Porque ele gera, né, reações, né, a nível do sistema nervoso central, né, e altera o funcionamento do sistema nervoso central a ponto de causar sintomas neurológicos e psiquiátricos também, tá? E então é outra coisa que quem tem um psiquiatra funcional, né, assim, pessoas que acompanham doenças de saúde mental e vai num psiquiatra que tem essa visão mais holística, que estuda essa parte nutricional, ele faz isso, ele fala tira o glúten. Porque ele sabe que pode ter associação, né? Então trata junto, né? Coloca junto daí do escopo do tratamento a retirada do glúten, a retirada de alguns alimentos que têm potencial inflamatório e neurotóxico nesse sentido, tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por hora não. E aí, pessoas, o que a gente faz então? Tira, não tira? Faz o que com esse alimento? Vocês já sabiam dessas informações que eu estou trazendo hoje? Que ele causava esse monte de coisa? Vamos interagir um pouco. Quem está presente? A Jéssica chegando agora. Chegando no final, Jéssica. Já tinha falado quase tudo. Deixa eu aproveitar para falar um pouquinho então de exames, né? A gente, quando vai no médico e tem essa queixa, né, principalmente intestinal, eu como massas, eu passo mal, né? Eu como e não me sinto bem. E aí o médico ele pede um exame para vocês, né? Deveria pedir, né, se você tem essa queixa, chamado antitransglutaminase tecidual. Esse exame é o mais sensível para tentar identificar que você tem uma intolerância celíaca, ou intolerância ao glúten de causa celíaca, né, que poderia causar uma doença celíaca. E aí uma dica para os profissionais de saúde, se tiver algum assistindo, né? Quando a gente pede esse exame, a antitransglutaminase, a gente tem que pedir a fração IgA, né? Por quê? Porque a inflamação que o glúten gera no intestino é mediado por IgA e IgG. Então não adianta pedir IgM, né? Que é a imunoglobulina. Então essa reação imunomediada aí é por IgA e por IgM.
ou por IgA e por IgG, então não adianta pedir IgM, né? Então é antitransglutaminase tecidual IgA. Os convênios cobrem, né, esse exame. Teria outros exames que poderiam ser solicitados, mas eles são menos sensíveis, então é mais fácil dar negativo, né? Como a antigliadina, IgG, né? O antiendomísio também. Só que o mais sensível seria o antitransglutaminase. E aí, quando o exame vem normal, o que o médico fala? Não, você não tem problema com glúten. Aí o paciente fala, beleza, vou continuar empanturrando de glúten, né? Continuar ali comendo minhas massas e pães, mesmo me sentindo mal depois de comer. Então, não faz sentido, né? Acontece isso regularmente, até no meu consultório eu peço, né, de vez em quando, para ver se o problema do paciente é em relação à glutenina, né, ou à doença celíaca. Vem o teste negativo, aí a gente fica assim, poxa, não tem como provar para o paciente que tem problema com glúten por esse exame, faço o quê? E aí não existe realmente um exame específico para dizer que ele tem uma intolerância não celíaca ao glúten. E aí você vai ter que cultivar isso com a história que ele conta e com alguns marcadores, às vezes inflamatórios mesmo, né? Você fala, ó, tá vendo? Ó, você tem um pouquinho de resistência à insulina aqui, você tem um marcador aqui de inflamação que está alterado, né? Você está com seus sintomas diversos. Então, você vai ter que jogar com uma clínica para tentar fazer esse diagnóstico, né? Não existe um exame específico, diga, tá aqui, você tem problema com glúten, que não é a doença celíaca, mas você tem problema com glúten por causa desse exame. Não dá para provar isso, né? Às vezes, aí é uma dica bem legal para os médicos, né? Quando o paciente tem hipotireoidismo, né, por doença de Hashimoto, você vai dosar lá antitireoglobulina, né, que são as proteínas alteradas, os anticorpos alterados em relação à doença de Hashimoto. Mas aí você pode dosar também, nesses casos, a antigliadina, IgG. E você pode encontrar essa associação, né, de aumento da antitireoglobulina e aumento da antigliadina. E aí você pode tentar casar esse diagnóstico. Tá vendo? Você tem uma doença de Hashimoto, um hipotireoidismo, e isso aqui pode estar vindo do lado do seu intestino. Então essa é uma maneira de você tentar provar esse paciente. E também para você, que eu acho que a maioria dos médicos não sabia disso e dessa informação, né? Então sim, é possível tratar a tireoide tratando o intestino, certo? E às vezes você acaba tratando e curando a tireoide do paciente quando você trata o intestino. E aí o Elmo pergunta, o glúten ajuda a ficar barrigudo? Com certeza, seu Elmo, com certeza, né? Como eu falei, o pão, né? Assim, o pão e os derivados ali que o trigo entra, né? Que o glúten entra, eles são altamente calóricos, eles têm alto índice glicêmico, né? Então tem os números, né, que seria baixo, médio e alto. Então o índice glicêmico alto, por exemplo, é em torno de 70. Quando vocês forem na internet, né, fala, se esse alimento é bom ou é ruim para mim? Aí vocês calculam as duas coisas, o índice e a carga, né, glicêmica. Então o índice glicêmico, quando é acima de 70, é alto. E aí você vai lá e fala, poxa, isso aqui é alto índice glicêmico, vai aumentar muito o açúcar no meu sangue. Aí já a informação meio ruim. Aí você também vê a carga glicêmica, que é a quantidade de carboidrato que tem lá a cada 100 gramas de pão. Aí vai dar tipo 25, 30, isso varia um pouquinho, né? Depende do tipo do pão e etc. Acima de 20 já é considerado alta carga glicêmica. Aí você tem as duas informações. Então você tem alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, alto valor calórico, ou seja, engorda pra caramba, senhor Elmo. É muito açúcar, né? Isso vai virar todo açúcar no seu sangue. E aí isso favorece o cara ficar barrigudinho. Porque assim, o que é que o organismo faz com excesso de açúcar? Ele o ideal é a gente consumir pouco para gastar logo ele, né? Mas aí, como a gente come demais açúcar e derivados ali, né, os carboidratos refinados que a gente fala, aí ele armazena. Aí onde é que ele vai armazenar? No bucho. Então você vai ficar buchudinho, né? Aquela barriguinha de chope que pode ser de glúten. Então assim, a cerveja vai virar a mesma coisa, né? Então a barriguinha surge por causa desse armazenamento
que vai ser transformado depois em células adiposas, né? Vai ser convertido esse açúcar, esse excesso, né, em aumento da sua circunferência abdominal. E aí você vai ficar barrigudinho. Isso começa depois a depositar nos órgãos, né? Então você vai ganhar gordurinha no fígado, vai ganhar gordurinha no coração. E aí isso vai causar uma doença, né? Resistência à insulina, vai causar obesidade, vai causar doenças cardíacas, você vai ficar hipertenso. E aí vem a cascatinha até a gente ter um infarto, um AVC, né? Então é assim que a gente morre de doença cardiovascular, né? Comendo mal, comendo açúcar pra caramba. E aí evolui com esse conjunto de problemas de saúde, né? Que a gente chama às vezes de síndrome metabólica, né? Que é o aumento da barriga, o diabetes, o colesterol ruim, a pressão, aí junta tudo isso, a gente vira uma bombinha atômica pronta para explodir, puff, infartar e ter um AVC, né? E qual que é o problema disso, né? A gente fica esperando ter um sintoma, né? Não estou doente, eu não sinto nada, né? E esse sintoma não vem, esse sintoma demora para vir. Então às vezes demora pra caramba quando a gente está falando de síndrome metabólica, né? Então só vem quando a gente já está ruim mesmo. E quando fica esperando esse sintoma aparecer, às vezes é um infarto, né? Demora, quando vem, puf, infartei. Aí você fala, poxa, não tinha nada, né? Não tinha nada porque você não ia no médico, né? E aí, se você fosse, ia descobrir se era hipertenso, provavelmente diabético e etc. Né? É assim que funciona esse tipo de doenças, que infelizmente são as que mais matam, né? Por quê? Porque a gente não sente nada, a gente não tem sintomas, então o que eu vou fazer no médico? Eu não sinto nada, né? O discurso de muita gente, né? E tá com aquele estilo de vida extremamente inadequado, né? Comendo mal, dormindo mal, trabalhando demais, estressado, né? E aí, se for olhar, a pressão tá no céu, e a gente fica esperando ter o sintoma da pressão, né? Mas não sinto nenhuma dorzinha de cabeça, como é que eu tenho pressão alta? Eu falo, tem, então, pressão alta às vezes só dá sintoma quando tem um AVC. Então, muitas doenças funcionam assim, né? Muito bem. A Jéssica nos parabéns. Muito obrigado, dona Jéssica. A Lara entrou depois, né, Aline? Perdeu metade da live. A gente vai deixar gravado, né? A ideia aqui é compartilhar as informações. O legal é quando tem mais realmente interação. Fala Ramon. Ramon tá em João Pessoa, Ramon? A Ju tá aqui. Coisinha. Muito bem, Josué. Show de bola. Deixa eu ver se tem água massa. Pronto, gente. Então, fica essa dica assim, para vocês tentarem ver se vocês têm sintomas, né, dessa lista que eu falei durante a live. E tentar até fazer o teste, né, ver se tem a melhora de sintomas. Se quiser fazer o teste de substituição aí do glúten da alimentação. Tem dúvidas? Manda mensagens, manda perguntas aí no Insta, a gente responde assim que possível. Tem mais dúvidas? Marca uma consulta médica. A gente conversa em consultório. Marca com a Nutri. Jéssica e Marissa apareceram aqui hoje. As Nutris da Integral Saúde, né? Então, excelentes nutricionistas. E a gente está à disposição, né? A gente vai trazer mais conteúdo para vocês. Eu vou ver se eu até produzo uma aula bem bonitinha aí de glúten para pôr no YouTube, né? Com slide e tudo, para ficar mais didático e ficar na sequência lógica, né? Porque na live a gente vai e volta, traz informação, volta para o conteúdo e às vezes dá uma confundida, né? Mas se a ideia é trazer informação e tirar dúvidas. Então, quanto mais vocês aí participarem também, a gente tá passando a informação. Beleza? Então, ninguém mais tendo perguntas, time já suficiente, né? 47 minutos de live. Gostaria de agradecer a presença de todos que vieram aqui. Quem não veio, fica a live gravada e pode assistir depois. E a gente se vê em breve aí, a gente vai compartilhando outros momentos e trazendo mais conteúdo. Tá bom? Boa noite a todos. Até mais.